Olá, amigos. Bom dia. Que a paz de Cristo esteja no seu coração. Desejo desde já uma semana de muita paz, uma semana meditando na palavra de Deus, que é o que realmente nos importa. Esta semana, no nosso café espiritual, estaremos lendo o livro do profeta Jonas, capítulo 3, dos versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma, não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Que Deus nos abençoe no entendimento da sua palavra. O texto que acabamos de ler é um tema específico quanto ao arrependimento. Nessa versão, Nova Almeida atualizada da Bíblia, traduz arrependimento de modo eficaz: mudar de ideia. O que devemos entender é o contexto dessa história. Esse arrependimento ou mudança de ideia do povo de Nínive não pode ser compreendido isoladamente. Precisamos perceber os detalhes desse arrependimento tão explicado. Assim como na nossa vida precisamos de um arrependimento claro e entendido. Não podemos falar em mudança de ideia ou de comportamento sem entendermos o que significa. A palavra arrependimento por si só fala de contrição, explica muito. Mas se nós pudermos entender o que significa arrepender-se, que seria lamentar ou ter pena por alguma coisa feita ou dita ou não dita, mudar de intenção ou de ideia, desdizer-se. Estamos falando de um arrependimento de modo a tocar o coração de Deus. Então precisa ser mais que uma vontade. Tem que haver uma profunda sinceridade. E esse tratando de Deus que tudo vê, que nos conhece melhor do que nós mesmos, podemos entender que há 3 tipos de arrependimento na história de Jonas. Eles são extremamente diferentes na sua essência. Vamos compreender melhor se estudarmos de modo simples os 3. Porque Nínive se arrepende ou muda de ideia. Deus se arrepende ou muda de ideia. Jonas se arrepende ou muda de ideia. Vejamos primeiramente o arrependimento de Deus. O versículo 10 que lemos diz que Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Mudar de ideia e arrepender-se
Deus se arrepende? Segundo o texto que está em Números 23:19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia ou se arrependa. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não o cumprirá? Não se trata, queridos, de um conflito. Não se trata disso. O texto de Números fala de mudar de ideia no sentido de cumprir o que prometeu. Se Deus promete, Ele cumpre. Ele não volta atrás em suas decisões. A Bíblia diz que Deus não o castigou porque prometeu perdão se houvesse conserto. Então, arrependimento traz aqui o mesmo sentido de Números 23:19. Então Deus havia feito uma promessa quanto ao arrependimento daquela população, daquele povo. Então, como houve o arrependimento, Deus não castigou aquela cidade. O segundo ponto é o arrependimento de Jonas. Um arrependimento depois de um castigo. Ele foi lançado ao mar e lá, no ventre daquele peixe, como conta a história, Jonas clamou ao Senhor, mostrando assim uma mudança de ideia diante das adversidades. Um arrependimento de ter sido enviado por Deus para Nínive e ele ter pego o navio em outra direção. Esse tipo é o mais comum entre os homens. O arrependimento ou a mudança de ideia quando a dor chega. Jonas desobedece, tenta enganar a Deus e quando é vencido, perde misericórdia. Aqui, Jonas está falando dele mesmo. Um momento em que ele pensou que as suas ideias eram importantes o suficiente para fazê-lo fugir da ordem de Deus. A idolatria do próprio homem. Confiou na sua razão, na sua inteligência, pensou que podia se livrar da missão que Deus o confiou. E em terceiro momento, já falamos do arrependimento de Deus, explicamos o sentido, o arrependimento de Jonas e agora o arrependimento de Nínive, porque a Bíblia fala de um rei tocado pelo juízo de Deus. Versículos 5 e 6 diz que os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. E quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou seus trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Esse é o arrependimento que Deus se agrada. A mudança de ideia, a mudança de atitude. Nínive pensava e agia envolvidos no pecado. Nesse momento, tudo está mudando. A obediência depois da desobediência. Não sabemos se Nínive necessariamente já havia ouvido falar do Deus Criador. Talvez tivessem conhecido apenas os deuses feitos por eles mesmos. Uma cidade que adorava o deus Assur, uma cidade envolvida com muita idolatria. Agora, eles estão se convertendo ao Deus de Jonas, crendo no Deus que pode perdoar. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, não podemos fazer de Deus ou um Deus a nossa imagem e semelhança jamais. Deus vê o arrependimento sincero dos habitantes de Nínive e não os castiga. Esse arrependimento, essa mudança de ideia, envolveu todos ao redor, começando pelos mais tocados e depois aqueles que ouviram falar do Deus de Jonas. O arrependimento sincero, crendo na palavra de Deus, aquilo que Deus disse, traz nesse momento a misericórdia de Deus sobre a vida do arrependido. Mas isso não é tudo. O próprio rei se converte, se humilha diante do poder de Deus.
Um homem poderoso abrindo mão do seu eu para crer no que Deus podia fazer, tanto castigar quanto perdoar. Escute, mesmo que você olhe ao seu redor e veja que tudo parece corrompido, não desista. Se você vê o mal, mas não pratica, foge dele. Então Deus vai começar a mover o melhor por você. Se você foi tocado por esta palavra, então mude de ideia. Se arrependa e mostre isso, primeiramente a Deus e depois a todos ao seu redor. Outros virão a copiar o seu arrependimento, e isso agradará o coração de Deus. Então, o mal que estava por vir sobre Nínive bateu em retirada, e isso acontece na vida dos que se convertem, que se voltam, que se arrependem dos seus males, que abrem mão dos seus ideais, que mudam de ideia para agradar a Deus. Lembre-se que Deus ouve a oração de um justo, como está escrito em 2 Crônicas 7, 14 e 15. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Então, só depende de você. Se houver arrependimento, se houver mudança de ideia, se houver mudança de atitude, Deus perdoará. Que o Senhor lhe abençoe rica e abundantemente. Até a próxima, se Deus quiser.